falar hoje sobre maturidade e os 12 passos, tá? Os 12 passos. E crescer é uma escolha diária. Não é escolher amadurecer e nunca mais escolher, não. É todo dia a gente precisa escolher amadurecer. Então, maturidade não é idade. A primeira coisa que eu tenho que colocar aqui. Tem gente que acha que as pessoas mais velhas são mais maduras, e não é. Às vezes a pessoa que é bem novinha, ela já tem mais maturidade do que uma pessoa que é bem mais velha. Então tem muitos idosos que são altamente imaturos, né? Muitos idosos que são altamente imaturos. Maturidade não é força física, nada a ver com isso. A pessoa pode ser forte, mas pode ser altamente imaturo. Não tem maturidade. Maturidade não é falar bonito, não é porque a pessoa é inteligente, é formado, o que quer que seja que ela saiba, não quer dizer que ela é uma pessoa madura. A maturidade é um comportamento, é responsabilidade e é viver por princípios. Então a responsabilidade tem tudo a ver com a maturidade. Quanto mais responsabilidade você tem, mais maduro você vai se tornando. Mais maduro vai se tornando. A primeira responsabilidade que a gente tem é sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria saúde, sobre a nossa própria casa, sobre a nossa própria família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, nosso emprego. Cada vez que você vai adquirindo algo para que você tenha responsabilidade, você vai adquirindo maturidade. Quando a gente entrega um brinquedo nas mãos do nosso filho e diz assim, ó, tome cuidado, que é seu, se você quebrar, você não vai ter outro. Tá aqui o brinquedinho, tome cuidado, cuide do seu brinquedinho. Ali é os primeiros passos para ela vai amadurecer. Porque brincar não é amadurecer, mas cuidar do brinquedo é amadurecer. Então no momento que você cuida daquele brinquedo, quando você é criança, você está aprendendo a ter maturidade. Porque a primeira responsabilidade é meu, eu não posso quebrar. É a primeira responsabilidade. No momento que você ensina o seu filho a arrumar a sua cama, de hoje por diante você vai arrumar a sua cama. De hoje por diante você vai lavar o seu prato. Você está ensinando pequenas responsabilidades e com essas pequenas responsabilidades nós vamos aumentando o nível de maturidade daquela criança. Então hoje, falando sobre maturidade e os 12 passos aqui na clínica, eu vejo que tem algumas pessoas que estão sim adquirindo maturidade, mas tem outras que não estão adquirindo maturidade. Tem umas que entram aqui e simplesmente saem sem querer adquirir a responsabilidade pela sua recuperação. O primeiro passo é admitir a responsabilidade por estar aqui. Porque no momento que eu sou responsável, me sinto responsável, é uma autorresponsabilidade. No momento que eu me sinto responsável por estar aqui, né, eu já estou tendo mais maturidade. Porque a pessoa que está aqui, ela coloca a culpa, né, na mãe, no pai, coloca a culpa no traficante, coloca a culpa no Lula, no Bolsonaro, coloca a culpa em todo mundo, menos ele, é uma pessoa altamente imatura. A autorresponsabilidade tem a ver com maturidade. Irmão, se eu levar uma topada e arrancar o chaboco do dedo, a culpa é só minha, porque não levantei o pé, cara. Não é porque alguém botou a pedra, não. Não é porque alguém botou a pedra. Porque alguém botou a pedra aqui, a culpa é dele. E agora meu dedo tá doendo. Não, cara. É eu que não prestei atenção. É eu que não levantei meu pé. Então a maturidade é responsabilidade. Tem tudo a ver. Então quanto mais responsabilidade você tem na vida, mais maturidade. Nunca trabalhei na vida. Beleza. Sinal que você ainda não é tão maduro. Porque o trabalho, ele traz muita maturidade. O trabalho, ele traz muitas responsabilidades, né? Então o que é maturidade? Assumir as suas escolhas, não culpar os outros, que eu acabei de falar, né? Maturidade também é autocontrole. Autocontrole. Sentimento começa no pensamento. Você pensa, você sente e depois você faz. É o sentimento, pensamento e ação. Mas nem todo pensamento, nem todo sentimento eu preciso agir. Tô com raiva daquela pessoa, aí eu vou lá e vou espancar a pessoa.
né? Isso aí é um nível de maturidade, o autocontrole, né? O autocontrole, que na Bíblia a gente chama de um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Então, um dos frutos do Espírito, quando você tem o Espírito Santo em você, você tem um fruto dele. Qual é o fruto? Conhecereis a árvore pelos frutos, né? Então, quando você conhece uma pessoa, pelos frutos que ela vai dar, pelas ações que ela vai fazer. Então, o autocontrole, ou domínio próprio, como queira chamar, ou a inteligência emocional, é uma questão de maturidade. Às vezes, para você adquirir essa maturidade, você pena. Você perde o controle e aí, às vezes, você perde um bocado de coisa por causa que você perdeu o controle durante 1 minuto da sua vida. Você pode perder 10 anos da sua vida. Você pode ser preso porque você perdeu a cabeça, bateu no cara, o cara morreu. Você vai pra cadeia. Por causa de uma perda de controle, uma. Então a gente tem que estar pensando muito em tudo que a gente vai fazer para que a gente tenha um controle sobre as nossas emoções. Isso também é chamado de inteligência emocional. Honestidade também é uma das características da maturidade. Uma pessoa honesta, ela é uma pessoa madura. Uma pessoa que vive mentindo, que vive enganando, que vive com desonestidade, pequenas desonestidades, mostra que a pessoa ainda não é madura. Mostra que a pessoa ainda não é uma pessoa madura. A constância é outra característica da maturidade. Se eu sou constante, se eu digo que eu vou fazer uma coisa todo dia e eu começo a fazer aquela coisa todo dia. Se eu digo que vou fazer uma coisa uma vez por semana, e toda semana eu estou fazendo. Se eu digo que eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, a minha palavra tem que estar alinhada com as minhas ações. Né? Então a constância, quanto mais constância eu tenho, mais maduro eu sou. Isso aqui são algumas características que você é maduro. E qual, assim, no meu ponto de vista, qual é a principal característica de uma pessoa madura? É o amor por aprender. É o amor à correção. Então, se eu vou te corrigir, tu tá fazendo uma coisa errada, eu te corrijo, mas isso aí tá errado, cara. Isso aí tá errado. E a pessoa não se corrige, ela tem raiva porque ela foi corrigida, né? Tem raiva porque foi chamada a atenção, é uma pessoa imatura. Se a gente vai dizer assim, a pessoa tá doida querendo... Vou dar um exemplo prático aqui do nosso dia a dia. A pessoa tá doida querendo sair da clínica, só que ela ainda tem 1 mês aqui, mas só fala em sair da clínica. Que acontece com algumas pessoas aqui, não são todas, mas algumas. Sinal que ela não tem o autocontrole, sinal que ela não assume ainda as suas escolhas, sinal que ela ainda está sendo desonesta, porque ela sabe que 1 mês ainda é pouco. Então, ela não tem, aí ela se revolta, sinal que ela ainda não é uma pessoa madura. Se ela for madura, ela pode chegar e conversar. Meu irmão, pois me ensine aí que eu quero aprender. Como é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Me explica aí, me ajude, né? Pedir ajuda. Então, aprender com os erros. Meu amigo, não tem nada de errado em você errar. Não tem nada de errado em você errar. Parece paradoxo, né? Mas não tem problemas em você errar. O problema é você errar 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, no mesmo erro. No mesmo erro. O pessoal diz, não, errar é do ser humano. Mas continuar no erro, desculpa, mas é burrice. É burrice, eu vou errando. Então, que todo mundo erre, mas que todo mundo erre em coisas diferentes. Porque se eu sou um bebezinho e vou andar, eu vou cair. Mas aí, aos poucos, ele não vai mais cair. Aí, agora, se eu vou fazer uma coisa e deu errado, beleza, eu vou estudar, vou fazer por onde fazer aquilo ali certo. Não vou errar mais. Então, se eu vou por um caminho, eu sei que aquele caminho vai dar errado, beleza, eu aprendi. Pronto. E cada vez que você erra, você aprende. O erro é necessário na nossa vida. Só que não é necessário a gente ficar errando na mesma coisa, da mesma coisa. Então a gente precisa entender que a gente precisa aprender com os nossos erros. Então, uma vez eu falei aqui sobre coração ensinável.
Que é a melhor característica que o ser humano pode ter é um coração ensinável, cara. O cara vier me corrigir, eu disse, baixar a cabeça, não, beleza, você tá certo. E eu pensar assim, como é que eu posso melhorar? Todo dia, cara, antes de dormir, a gente deve parar e pensar, rapaz, como foi meu dia? Como é que eu posso melhorar? Como poderia ter sido melhor? E você faz uma reflexão diária, que também é fruto do 10º passo, né? É um pequeno inventário diário que você faz. E aí, a imaturidade é o quê? A imaturidade é a impulsividade, é a fuga da dor, o vitimismo. Você quer ver uma pessoa que ela é imatura, ela é vitimista, né? Ela é vitimista. Ela vai ficar o tempo todo achando que ela é vítima da sociedade, que ela é vítima daquele trauma, que ela é vítima dos pais, que ela é foi vítima dos policiais, que eu fui vítima da justiça, que eu fui injustiçado e que minha vida é muito ruim. Mas nunca é por causa dela, sempre é por causa dos outros. Porque minha vida é ruim por causa disso, por causa daquilo que aconteceu na minha vida. E o tempo todo ela reclamando, o tempo todo sendo uma vítima. Isso aí é completamente imaturidade. O contrário disso é você assumir a sua parcela de culpa, assumir a sua responsabilidade, né? A raiva também, né? A raiva, você pode sentir raiva, mas não é legal você sentir uma raiva além do normal, né? Além do normal. Tem uma definição de inteligência emocional que é o seguinte: você agir da maneira certa, no tempo certo e na intensidade certa. Isso é inteligência emocional. Porque às vezes você pode ter um sentimento, mas ele é desproporcional. É legítimo você ter raiva, normal. Só que não é legítimo é você ter uma raiva que extrapola e sai descontando em todo mundo. Não. Às vezes você tem uma raiva, um sentimento na hora errada. Eu vou bater o carro e vou ficar feliz. Não, o cara tá perturbado, né? Lógico que você vai ficar chateado, lógico. Só que aquela chateação, aquela raiva, aquela tristeza tem que ser na medida. Então é um sentimento na intensidade correta, no momento correto. E a busca pelo prazer imediato. A busca pelo prazer imediato é também uma característica, né, da imaturidade. Eu quero prazer agora, eu quero agora, eu quero agora. E isso cai muito pra gente, que nós que somos adictos, que estamos lutando contra essa adicção, estamos na nossa recuperação. A busca pelo prazer imediato geralmente não dá bom, né? Geralmente não dá bom. Aquilo que é muito prazeroso de uma vez só, naquele momento, a gente tem nosso cérebro, ele produz determinados hormônios, né? E alguns hormônios, eles vão a contra-gota. Naturalmente, todo dia você tem ali seus hormônios da felicidade, ocitocina, seus hormônios da energia, adrenalina, né? Seus hormônios da recompensa, que é a dopamina. Tá ali, todo dia contra-gota, pingando, todo dia do seu cérebro, todo dia você tem. Quando você tem um prazer muito grande, uma alegria muito grande, intensa, uma euforia, é derramado. Esses hormônios são derramados no nosso cérebro e a gente tem uma sensação muito boa. Só que depois fica faltando lá na nossa caixa d'água que estava pingando, fica faltando e a gente tem uma depressão. Então a gente fica nesses picos. Quando a gente tem uma comorbidade, uma doença, né, psicológica, como aquela é uma deficiência psíquica que a gente tem. Às vezes está muito alegre, às vezes está muito triste, às vezes está muito alegre. A bipolaridade, por exemplo, você tem um distúrbio nesse sistema de regulação dos hormônios. Aí você precisa tomar um remédio para regular os hormônios, certo? Mas essa busca pelo prazer imediato, a gente precisa entender que os verdadeiros prazeres está no dia a dia. Está no prazer que ele não é imediato, né? Está no processo. Então, você sempre precisa imaginar que a felicidade ela não está no lugar que a gente vai chegar. Ela está no caminho. A felicidade não pode estar na hora que você vai sair da clínica, não.
A felicidade, você tem que encontrar a felicidade aqui, cara. No processo, na caminhada, na subida da montanha. A felicidade não está lá no pico da montanha, a felicidade está no caminho. Então, eu me lembro do pessoal que é os legendários, né? Eles têm uma roupa que aqui atrás tem escrito: desfrute o caminho. A gente precisa desfrutar o caminho, cara, senão a gente nunca vai ser feliz. Nunca. A gente vai ficar essa ânsia de felicidade, O caminho é que a gente tem que desfrutar nas pequenas coisas, no meu dia a dia, no meu acordar, no meu café da manhã. Esses pequenos prazeres é o que vai fazer minha vida ser realmente prazerosa. Se eu ficar pensando que eu só vou ser feliz quando eu sair da clínica, eu só vou ser feliz quando eu conseguir um emprego, eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho, eu só vou ser feliz quando eu me formar, só vou ser feliz quando... Aí todo tempo, quando você conquista, você tem aquele pico de dopamina no cérebro, aí depois cai de novo. Aí você procura outra coisa, só vou ser feliz naquilo, só vou ser feliz. Não, enquanto o ideal é que você todo dia busque esses pequenos prazeres, né? Os pequenos prazeres. Então, vamos fazer um paralelo rapidamente sobre os 12 passos e a maturidade. O passo 1, admitir a verdade. Admitir a verdade. Então, quando eu admito, eu tô sendo maduro. Eu admito que eu não posso mais usar isso. Aí o cara fica lutando, não, eu posso usar mais um pouquinho, não. O cara ainda não amadureceu, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Acreditar em um poder maior. Acreditar em um poder maior. Enquanto eu não acredito nesse poder maior, que é o passo 2, eu também não vou ter essa maturidade. Porque você acha que você é o maior. Então, existem forças muito maiores. Você pode ser o barco maior do mundo, um transatlântico, né? Mas se ele fica no meio do mar, meu amigo, o mar derruba. O mar derruba. Forças da natureza. Imagine o nosso poder superior, que está superior a tudo e a todos. Então, passo 3, entregar a vontade e a vida. Lá em Provérbios 3, diz assim: confia no Senhor. Aí tem o passo 4, que é o inventário moral. Tem gente que não tem a maturidade de escrever, né? Passo 5 é confessar as suas faltas. Tem gente que não tem a maturidade de falar, de admitir os seus erros e confessar. Passo 6 e 7, abandonar os defeitos de caráter, né? Tem gente que não tem essa maturidade. Passo 8 e 9 é os passos da reparação. Você não tem a maturidade de pedir perdão, de ir lá, se reconciliar. Passo 10, o inventário diário, né? Eu já falei aqui. O passo 11 é um contato consciente de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Orar sem cessar é tudo você estar conectado com seu poder superior. Tudo está conectado, tudo que você for fazer, está lavando uma louça, pensando os pensamentos elevados, pensando coisa boa. Isso é orar sem cessar, né? E o passo 12 é propagar a mensagem. E o que é que a maturidade produz? A maturidade produz serenidade, responsabilidade, autocontrole, relacionamentos saudáveis, disciplina e uma paz interior. Quando você sabe que você fez o que era certo, meu irmão, é uma sensação muito boa, cara. Quando você tem a consciência que do que você está fazendo é o certo, cara, não tem nada melhor. E também como não tem nada pior do que você dormir com aquela consciência pesada. Então, você saber que fez o certo é a melhor sensação que tem. E aí as perguntas que eu deixo aqui para vocês é: em qual passo você precisa amadurecer mais? Onde você age de forma impulsiva? Que atitude madura você pode praticar hoje? Isso é legal, essa pergunta é legal. Que atitude madura você pode praticar hoje? E o que é que Deus pede que você enfrente? Você precisa enfrentar alguma coisa para você ser maduro. A pessoa nunca enfrentou nada na vida, essa é uma pessoa madura? Não é. Não é. Ela não teve responsabilidade, ela nunca passou por nada na vida. Como uma pessoa dessa pode ser madura? Não é. Então, o que Deus pede que você enfrente hoje? Então, é isso só por hoje.